para você, eu sou Érica Lima. Hoje no Convergente, no nosso debate político, a gente tem a presença do deputado estadual Sinésio Campos. Muito obrigada, deputado, por estar aqui com a gente para poder falar de um tema tão importante que é a energia do estado do Amazonas e essa CPI que está dando o que falar, mas que a população ela quer saber muito mais coisas e entender a que pé ela se encontra. Exatamente, Érica. Érica Lima, todos nós que estão ligados no Convergente. Primeiro, eu quero dizer que essa CPI, ela não faz distinção de cor, credo, classe econômica e social. É do rico ao pobre, ao mais humilde. São 950 mil clientes. Todos nós consumimos energia de uma única empresa, que há pouco tempo, até 2019, era uma empresa pública. Hoje é uma empresa que tem dono. É uma empresa privatizada e pelo valor, Érica, de R$50 mil. Então, nós estamos tratando aqui de uma comissão parlamentar de inquérito que interessa a você, interessa a mim, interessa a todos nós. São quase 1 milhão de clientes, né? Nós somos clientes de uma empresa que ela abusa, ela pratica ilegalidades, irregularidades, e estamos tratando exatamente dessa CPI, que ela é diferente de todas as CPIs, que muitas das vezes, quando se trata de CPIs, elas são específicas à saúde, à educação, ou outros fatores bem específicos. E nós estamos tratando uma CPI que é da energia, Amazonas Energia, que todos, indistintamente, sofrem com os desmandos dessa empresa. Então, essa CPI chegou no momento oportuno e o debate vai ser mais ou menos para dizer o que nós já descobrimos, o que está por baixo do tapete da privatização e o que você que está nos acompanhando vem sofrendo com essa empresa. Para quem está assistindo a gente, já está acompanhando sobre a CPI, mas tem pessoas que não. Então, o senhor hoje está à frente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Amazonas Energia e o senhor está visitando também muitos municípios, como também já passou por vários bairros de Manaus. Inclusive, a gente tem várias imagens também no nosso próprio Convergente, nas matérias que a gente vai publicando, e é a insatisfação de grande parte da população. E um ponto importante, deputado, é que hoje a Amazonas Energia ela é uma empresa que ela lidera em número de reclamação, de processos, e ela teve uma péssima atuação, principalmente no período da pandemia, onde a gente passou por uma situação extremamente difícil. Eu acredito que nem eu, nem o senhor imaginaríamos passar por um momento como esse, né, da doença da Covid-19. Então, para a gente começar a entender, eu gostaria que o senhor falasse o que é essa CPI e o que ela representa hoje para o estado do Amazonas. Olha, primeiro, como professor, Érica, é bom que se diga que eu, quando apresentei a proposta da CPI da energia, exatamente foi isso. Ela teve como objetivo, primeiro, verificar os desmandos, defender a população, mas principalmente o que me chamou a atenção, e eu estou no meu 7º mandato parlamentar, nunca apresentei um pedido de CPI. Até porque muitas das vezes a gente sem tempo aquela coisa. A CPI é PIT, vai acabar em PIT, a CPI não dá em nada, coisa parecida, né? A gente sempre tem um olhar meio negativo para a Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu disse, poxa, mas essa CPI, ela bate na porta de todo mundo, do rico, do pobre, do cidadão aí que está sendo injustiçado, como se tem 950 mil clientes dessa empresa, que não somos tratados como clientes, né? Até porque se tivesse concorrente, a gente batia para dizer, eu quero energia do concorrente. Então, quando não tem concorrência, também existe abuso, que isso passa a ser um processo natural nos monopólios, né? Então, eu verificando no período da pandemia, pessoas tendo a sua energia cortada, quanto mais precisavam, né? De assistência, o desemprego, as pessoas que estavam sofrendo. E aí, quando retornamos às atividades da Assembleia, eu disse, eu vou apresentar, porque tem lei, nós vivemos num Estado que não está, essa empresa não está acima das leis, ela tem que pagar o que ela vem fazendo, corte de energia no final de semana, corte de energia em plena pandemia, que tem leis que nos resguardam, né? Sem fazer manutenção de rede, comunidades ficando praticamente uma semana, 15 dias sem energia, porque sequer era feita manutenção de rede, né? E aqui
na cidade de Manaus, recentemente você viu, foi 48 horas sem energia elétrica. Isso é algo bizarro, porque caiu uma árvore. Até para manter poda na área urbana de Manaus, nem vocês estão fazendo. Então, diante de todo esse histórico, apresentei esse pedido de CPI. A cartilha. E essa CPI, ela é constituída, né? Eu presido a CPI, o Carlinho Bessa, o deputado Carlinho Bessa é o relator, o deputado Hermilson Chagas é membro, o deputado Carlos Maciel, o deputado Fausto Júnior, tem suplentes, o deputado Serafim Correia, o deputado João Luiz, o deputado Ricardo Nicolau, o deputado Wilker Barreto e o deputado Pérez, que são os suplentes. E aí, bolamos o seguinte, Érica, para começar, e como educador, vamos ser didáticos. Para essa CPI ser diferente das outras, primeiro nós temos que dizer qual é o objetivo, qual é o propósito e como é que a população vai ter, se valer de alguns direitos e saber em que porta bater. Então, por isso, que primeiro ato da CPI foi convocar os órgãos de fiscalização e controle. Ministério Público, Procon, Defensoria Pública, PROCON, o IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, que ninguém sabia, de fato, a grande maioria, qual é o papel do IPEM mesmo. Eu só sabia, eu particularmente, o IPEM era aquele que vai no açougueiro ver se a balança está perfeita ou coisa parecida, né, na feira de mercado, mas o IPEM tem um papel extremamente importante. É o IPEM que é o único órgão que pode fazer com precisão a análise dos medidores. E foi esse medidores que pegou quando... grande escândalo, né? O grande escândalo. Que a Amazonas Energia estava fazendo um gato para a gente. Vários gatos, 30 gatos. E aqui, como também tem várias leis, e que foi a base da CPI, que aqui são as leis que não estavam respeitando. Um exemplo, a lei 5.143 de 2020 é proibido o corte de energia em plena pandemia, durante a pandemia. Não foi respeitado. A gente tem muitas denúncias, muitos processos. Realizar vistoria técnica no medidor, o consumidor deverá ser avisado. Essa lei de 83 também é o caso que sempre se fazia dessa forma. É proibido o corte de energia no final de semana. Sexta-feira, sábado, domingo, em véspera de feriado, nos feriados. Isso aí também era uma constante. E a população também desconhece isso, né? Outro detalhe, parcelamento de débito de energia. O que eles pediu? Eles estão antes daqui, agora não estão mais fazendo, porque nós começamos a alertar. Ele diz o seguinte, os débitos de energia elétrica contraídos durante a pandemia podem ser parcelados em 12 vezes, em parcelas de igual valor, sendo vedada a cobrança de entrada. Olha, o que eles estão fazendo? Eles já estavam vindo com a maquinetazinha, com Pix logo para a pessoa pagar, para religar ou para parcelar a dívida. Então, a lei de número 5.483 de 2021 diz que não é necessário dar a entrada. Se o cidadão está desempregado, está sofrendo, o autônomo principalmente, né? Outro, proibida a tarifa do reajuste da tarifa de energia durante a pandemia. Aconteceu. Outro, que nós estamos aqui percebendo que depois da CPI eles estão agora correndo atrás das pessoas que tinham direito à tarifa social e não está incluído, né? Então também... Idosos com 65 anos, né? Pessoa com deficiência, família com renda, né? Igual ou menor a R$550. Aí tem que procurar o CRAS, a Secretaria e também a Assembleia. Agora, o que também causou estranheza foi a contribuição de custeio para serviço de iluminação pública. Essa iluminação pública que nós pagamos na conta de energia, ela não é para a Amazonas Energia, é para devolver para o município e o município fazer a iluminação das vias públicas. Um exemplo, Manaus. Isso estava sendo repassado? Grande parte do interior dos municípios, esse dinheiro não era repassado. Isso aí é apropriação indébita, é crime. E mais, Manaus, Érica, é bom que a sociedade saiba, sabe quanto é que Manaus arrecada da COSIP, que nós cidadãos pagamos de iluminação pública? Em torno de 10 milhões, segundo o próprio Moreira, né? Rodrigo Moreira, ele afirmou, agora imagina bem, 10 milhões para fazer a manutenção e a iluminação da nossa cidade,
e das comunidades rurais, é muito dinheiro, não é não? É para comprar todo mês um bocado de lâmpada, né? E agora, nos municípios, o pior, eles fazem encontro de contas, ou seja, dívida que a prefeitura tem, ou com a sede do município, ou escola, creche, eles pegam, abatem logo do dinheiro da contribuição. Isso não pode. Isso é uma contribuição voluntária do cidadão para iluminar a sua cidade, as suas comunidades. Então, isso nós já identificamos. Só isso já é um crime velado. Outro crime que... Isso já está sendo disponibilizado para saber quais são os municípios que cometeram esse tipo de crime ou ainda está sendo apurado pela Não, já CPI? tem. Na verdade, Érica, para a CPI basta um. Correto? Para tipificar, por exemplo, a apropriação indevida aconteceu em vários municípios. Vou citar Maués, eu vou citar aqui Barcelos, tá certo? Tabatinga e outros municípios que as pessoas têm medo de represália da empresa. Tem isso. Outro fato, tarifas de consumo acima do que a pessoa estava utilizando, a empresa também, o senhor Rodrigo Moreira, já fez a meia-culpa, ou seja, assumiu que a Amazonas Energia tem medidores que estavam cobrando além do consumo do cidadão. Por isso que as pessoas dizem assim, eu pagava 300, agora estou pagando 800. Tá? Por quê? Aí onde é que você entra? Você pode requisitar pela CPI, e que muitos já fizeram. Também você pode requisitar direto ao IPEM, Instituto de Preços e Medidas, e dizer, eu quero que você faça análise do meu medidor. E lá, fazendo análise, você identifica se você não pode... Está sendo lesado. Pode ser mais uma das vítimas dessa empresa. Então, agora ele diz o seguinte, não, eu vou devolver o dinheiro. Tá bom. Se você rouba o meu celular e depois me devolve, está tudo ok? Não está ok, não. Desde quando isso estava acontecendo? Mas o crime, de fato, aconteceu. Então, o que eu quero dizer para você, Érica, e para toda a população sequer sabia disso. Porque essa empresa, eu sempre falava, era raposa vigiando o galinheiro. Da última vez que eu vim aqui, eu falei para você. E hoje está comprovado. Ou seja, ela vai na sua casa, ela faz um auto de retirada do medidor, e depois, no outro mês, já vem a multa. Diz que você fraudou, você furtou energia e tal. Mas o único laudo é da própria empresa. É do IPEM. E quando da empresa não é laudo. Que é da empresa. E quando a empresa faz esse ato de multa, não tem valor jurídico, valor legal nenhum. A empresa está perdendo todas as causas. E a CPI está dizendo o seguinte, meu amigo, o único laudo que pode... É o do IPEM. É do IPEM. Eles fizeram na minha casa, Érica. Isso era uma coisa que eu questionava. Eu digo assim, como é que está acusando e a própria empresa que vai se beneficiar, ela traz uma análise? Então, é contraditório. Né? Eu ainda perguntei se tem algum órgão fiscalizador acima dessa empresa para poder estar isento disso para analisar? Pois é. E agora você sabe que tem o Instituto de Peso e Medida, não é somente para ver balança de peixeiro, de açougueiro, né? É exatamente também um papel extremamente importante. E graças ao IPEM, e eu queria aqui fazer o registro, né, aos companheiros do IPEM, doutor Adriano e toda a equipe, né, o doutor Jalil Frasco, que em nenhum momento, né, deixou a CPI sem o suporte. E algo também importante, Érica, essa CPI ela acaba sendo uma CPI itinerante, mas também com pronto atendimento. Olha aqui. O IPEM, o PROCON, a Defensoria Pública, o Ministério Público, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia, Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Então, você começa a observar que essa cartilha aqui, que tem essas leis que resguardam, na verdade, isso aqui tem que ser a Bíblia do consumidor, da energia e da água. Onde é que a pessoa pode acessar essa cartilha? Ela está disponível onde? Isso aqui onde? tem o QR Code, tem aqui o WhatsApp, mas eu vou deixar aqui vários exemplares para você. Você pode pegar gratuitamente na Assembleia Legislativa, na comissão, ou então entrar em contato. Tem nas suas redes sociais também, né? Tem nas redes sociais, ou seja, é importante, primeiro, se você se sente no seu final de semana tranquilo, a empresa vai cortar sua energia,
primeiro, serre a escada. Correto? Porque se ele tem que vir com uma ação judicial, por conta que é Mas a gente vê que não é dessa forma, né? Mas agora, Érica, deputado? eu quero te falar, depois que nós começamos a fazer, fizemos... A população passou a se manifestar, a população, né? olha, só isso já valeu a CPI para mim. Porque a educação cidadã também falta muito. Sabe por quê? Porque a gente que faz as leis, mas às vezes as leis não são de conhecimento da população, são letra morta. Você acaba não dando valor. Quem vai depois falar dos direitos é quando você vai pagar um advogado para ingressar com uma ação contra a empresa. Você ainda vai gastar mais. Mas se você sabe os seus direitos, você vai buscar defensoria, que você não paga nada, você vai recorrer diretamente ao cidadão, ou terceiro, a pessoa que vai na sua casa, você diz, meu amigo, aqui está, o que você está fazendo? Está cortando minha energia no final de semana? Você está querendo trocar meu medidor? Você sabia que você tem que ter um prazo legal? Cadê o comprovante, né, o documento da empresa para retirar do medidor e quais os motivos da retirada do meu medidor? Então, Érica, essa CPI, ela é diferente, que já está fazendo esse trabalho com as pessoas. E não é à toa que, um exemplo, as pessoas que não estão inseridas na tarifa social, a Manaus Energia está fazendo mutirão nos bairros, onde estava lá no Coroado. Nas comunidades estão distribuindo até rancho, porque eles têm, segundo o ANEEL, eles têm prazo para incluir todas as pessoas de baixa renda na tarifa social. Eles não estão mais fazendo o corte de energia sem notificação, porque quando isso acontecia, chegava ao conhecimento da CPI, eles eram penalizados com multas altíssimas, chegando em torno até de R$100 mil. Então, eu vejo que a CPI ela está mudando o curso. Como essa empresa ela tem uma concessão pública, concessão é permissão de uso, de exploração desse serviço. E pode ser cassado essa concessão. Então, eu fico muito tranquilo, eu vejo que a instalação desses medidores, para você ter uma ideia, colocaram vários, mais de 11 mil medidores. A Justiça veio e parou com esses medidores. E ainda tem uma situação, porque foi interrompido 2 vezes, né, a ação da instalação dos medidores. Mas ainda eu vi hoje a notícia, né, e acompanhando, a gente também está publicando, de que provavelmente eles querem novamente colocar os medidores. Como é que fica isso? Olha, é um alerta essa pergunta que Ele já você tinha fez. colocado quantos medidores aqui? 11 mil 11 medidores. mil medidores, né? Aí teve toda aquela comoção, tentaram novamente, foi embargado pela Justiça, mas agora eles querem, E né? recorreram, e perderam na primeira instância, e depois recorreram no Tribunal de Justiça. E o doutor Chalup, presidente, manteve a decisão. Mas essa empresa, inclusive esse senhor Rodrigo Moreira, que é o diretor técnico da capital, ele afirmou na CPI, quando eu falei, não é o momento de você retirar esses 11 mil medidores e colocar os medidores convencionais? E aí? Ele pegou e afirmou na CPI, sob juramento de falar a verdade, que a ideia é chegar a 100 mil medidores. Olha, um alerta que eu falo para vocês. Não deixe A colocar empresa na sua Amazonas casa. Energia não parou nos 11 mil. Estão querendo recorrer lá em Brasília, no Supremo, para que lá possa ganhar o direito de colocar mais medidores. Os que têm os 11 e ampliar para mais de 89, chegando em torno de 100 mil. Cada medidor desse, eu perguntei quanto é que custava. Ele me afirmou que custa em torno de R$1.000 cada medidor. Se você colocar mais R$500 por medidor para fios, mão de obra, isso dá em torno desses 1.000 medidores, vai dar em torno de 150 milhões. Olha, Nossa. 150 milhões. É um investimento muito alto, E eu pergunto, desnecessário. por que eles não pegam esse dinheiro? Melhora a qualidade do serviço, faz a podagem das árvores, discuta o quilowatt-hora que nós pagamos a maior tarifa do Brasil. Né? E mais, somos 950 mil clientes, dados da própria empresa, quase 1 milhão de clientes. Se você pega aqui, esses R$1.000
vai dar mais de 1,5 bilhão só de medidor. E não vai melhorar o teu serviço. Poluição visual e ambiental é uma coisa absurda, horrorosa, fio para tudo quanto é canto. Medidores. E mais um detalhe, não houve consulta da população, a população não foi ouvida, e, sobretudo, dizer, essa empresa se está querendo justificar investimentos aqui no Amazonas com a privatização, que tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço, né? Melhorar a qualidade do serviço, mas como também a qualidade da energia, que tem oscilações permanentes, quem manda eletrodoméstico, o momento é dizer o seguinte, pegue esse 1,5 bilhão que vocês querem gastar, por conta que eu já falei e vocês já deram. Parece-me que é uma compra, uma licitação meio duvidosa. Por que essa empresa entendeu que deveria gastar tanto dinheiro para comprar medidores aéreos, que a população já rejeitou e a justiça negou a instalação de novos medidores? Então, eu tenho certeza que essa CPI, ela é uma CPI que precisa, acima de tudo, de vocês aqui do Convergente, precisa da sociedade, né, da mobilização das pessoas. Essa CPI não é do deputado Sinésio que preside, não é dos deputados que compõem. É do povo, a CPI. Né? Não são os órgãos que estão hoje ajudando a CPI, mas é da população de você. Se eu perguntar aqui, se você já foi ludibriado, enganado, teve abusos provocados por essa empresa, se já teve tarifa acima que você já duvidou, porque o PROCON diz o seguinte, quem está batendo recordes de denúncia é a Amazonas Energia. Então, essa CPI é de todos nós. Então, é o momento, como também o próprio dono dos donos, Orcínio Oliveira, que mora na Ponta Negra, no Jardim das Américas, falou que lá 35% das pessoas furtam energia, chamou de ladrões. Não é verdade? Então, furta energia. Eu te pergunto, diante desses 9 medidores que nós pedimos para o IPEM fazer o levantamento, descobriram furto de energia feito pela Amazonas Energia. Ou seja, é uma empresa que não tem crédito, não tem moral para fazer o que está fazendo. Então, por isso, a CPI ela é uma CPI já exitosa, uma CPI que fizemos nas zonas de Manaus, e estão nos municípios. E nos municípios aí são enxurradas, né, de denúncias. E quando vocês fazem no município, naquele momento a população vai e já tem também os órgãos, né? Os órgãos como o PROCON, Ministério Público, estão todos naquele momento quando vocês fazem reunião. Exatamente, quando a gente chega, já torna um pronto atendimento ao cidadão. E é ali que nós descobrimos. E pior, no interior, tem aquele dito chefe, o responsável lá pela energia, o diretor da energia do município. Do município. Né? Esse diretor, ele usa e abusa, manda mais do que o prefeito da cidade. Quem vive sem energia? É porque o pobre ele fica coagido, né? Porque então, ele, ficar sem energia e sem Tem água... até medo, Érica, tem até medo, meu Deus do céu, tem até medo de fazer denúncia. Mas o que eu estou vendo, que a população está indo em massa. Ontem, anteontem estivemos lá em Itacoatiara, foi um sucesso, né? A população participou, dos 17 vereadores, tiveram 11 vereadores, foi assim em Parintins. Né? Deveria estar todos os 17, assim, né? Foi assim em Tabatinga, né? Por onde nós estamos indo. agora. E aqui em Manaus, como é que está a participação dos vereadores? Manaus também. Manaus, na verdade, eu ainda não vi vereador aparecer nas nossas reuniões itinerantes. Olha aí. Fizemos em cada zona de Manaus, mas eu não vi. E tem que ter, os vereadores têm que estar nesse momento com uma pauta tão importante. Eu não vi nenhum vereador, participar de nenhuma reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito nas zonas de Manaus. E fizemos e tornamos públicos, como agora, sempre fizemos assim, tornamos públicos, né? Até porque também vocês comunicavam, e todos sabiam em cada zona de Manaus. Mas eu não estou preocupado quem deixa de ir, eu quero que o povo esteja presente, né? E aqui está o convite, vai ser no dia 17 agora, depois de amanhã, lá na Câmara Municipal de Tefé, né? Ou seja, ali o médico Solimões, que estará presente, e vamos continuar. Luz para todos que parou, né? Temos muito a trabalhar, mas como eu digo, esta CPI é de todos nós. E tem uma situação, deputado, que a gente publicou uma matéria,
E ela chamou muita atenção, inclusive a gente tem muita gente assim questionando, as pessoas ficaram abismadas. Quando a gente abriu a caixa preta, né, da energia no Amazonas, e a matéria a gente fala que quando a energia foi privatizada, ela foi privatizada no valor de R$50 mil. E aí as pessoas disseram, nossa, eu não acredito, se você quer ver essa matéria, entre no nossa fanpage do Convergente, que tem lá a matéria, você aproveita e comenta. E as pessoas ficaram revoltadas pelo valor. E a gente tem os documentos, foi uma matéria muito bem embasada. É claro que existia dívidas, mas foi verificado hoje quanto vale o orçamento da energia do Amazonas. Milhões, bilhões, né? E isso é uma avalanche. E as pessoas ainda sempre querem saber quem é que responde pela energia. Porque há como se fosse uma série de coisas obscuras, né, em torno de como foi vendida a energia quando ela estava no poder estatal. E a gente tem, nessa matéria que a gente publicou hoje, no momento que o senhor está aqui, falando qual é a diretoria da Amazonas Energia. E o diretor-presidente, ele se chama Márcio Pereira Zimmermann, diretor vice-presidente Orcínio Rufino de Oliveira. Aí a gente tem a composição, e aí o senhor citou o Rodrigo Moreira, que ele é o diretor técnico da capital e diretor comercial. Mas a gente tem lá a composição e o papel das pessoas, porém, não fica muito claro. E eu tenho uma pergunta de um seguidor, que ele gostaria que o senhor respondesse, Antônio Barbosa, né? E várias pessoas que souberam e querem saber como é que vai ser. É a questão se vai ficar em pizza, né? Ou se realmente essa empresa vai ser penalizada. Olha, primeiro, Érica, eu estou dando aqui alguns exemplos. Que já está acontecendo movimentos, né? Eu te garanto que a maioria das pessoas sequer sabe dos seus direitos. Isso é verdade. Isso aqui é incontestável. Outro detalhe. Quantas vezes você já viu uma CPI chamar os órgãos com idoneidade de ser parceiros colaboradores de uma comissão parlamentar de inquérito? Você via sempre, quando esperava o final de uma CPI, apresentar o calhamaço de denúncias e fazer indiciamento de pessoas. Ao contrário, essa CPI, como atinge pessoas, nós estamos levando esses órgãos e que muitas das vezes o PROCON, o IPEM, né, a OAB, quando nos acompanha, eles já vão dando prosseguimento das pessoas. Nós não estamos esperando o final da CPI. Então, é bom que se diga isso aqui. Outra coisa que é importante se dizer, quando nós fomos iniciar a CPI da energia, no outro dia a empresa ela entrou na justiça. Olha, uma empresa que não respeita as leis, vai atrás da justiça. E conseguiu ainda parar por 45 dias a CPI. Quem não deve não teme. Por que ela foi para lá ainda? Perdemos ainda, Érica, 45 dias. Então, foi a primeira derrota na justiça, foi quando ela tentou, aliás, conseguiu uma liminar e conseguiu parar por 45 dias. Foi a primeira derrota. A segunda derrota foi quando o povo também foi às ruas dizendo não aos novos medidores. Então, a primeira instância, a juíza determinou a paralisação, né, temporária, que é uma liminar, para que não fosse dado o prosseguimento de novos medidores. Resultado, mesmo assim ela recorreu. Ela recorreu e perdeu na segunda instância. O Tribunal de Justiça, de forma monocrática, o doutor Chalub, né, o diretor-presidente, disse não à colocação de novos medidores. Mas ela, eu já falei aqui, o senhor Rodrigo Moreira, que você viu, que está na lista, diretor técnico, afirmou que eles têm medidores para instalar mais de 89 mil, ou seja, a meta é chegar a 100 mil medidores aéreos. Então, se você tem dúvida tá, dessa CPI, se vai acabar impeachment ou não, primeiro, é o papel de você também levantar da cadeira e vir para a luta. Porque não é somente os deputados que vão fazer revolução. Né? A população, né? Eu também não tenho esse perfil, eu sempre digo o seguinte, se a população não se manifestar, se a população também não contribuir, nada vai acontecer. O papel nós estamos fazendo. Então, às vezes as pessoas querem buscar resultados onde as pessoas vão lutar por eles. Eu sempre digo o seguinte, a torcida, ela aplaude, ela se manifesta, ela se insurge, mas ela, às vezes ela tem que
se posicionar de uma forma muito mais incisiva. Né? Tem Então, eu não tenho dúvida, os resultados estão aí. Um exemplo, você sabia quanto custava um medidor desse? Que eles querem colocar 100 mil medidores? 1.500, né? Então, veja bem, se você começar a... Você sabia o papel do IPEM, que é o único órgão? Eu mesmo já fui lesado, onde as pessoas levam um papel, foram na minha casa retirar meu medidor, Érica. Eu estava presidindo a CPI. Eles foram na minha casa retirar meu medidor e depois eu requisitei meu medidor, no meio dos entulhos dele, para fazer perícia. Entendeu? Só que eu mandei fazer perícia e está provado com laudo do IPEM que nada tinha. O que eles queriam fazer de fato? Eles queriam me intimidar. Agora imagina, se Deus defenda acontecesse e tivesse alguma coisa que o IPEM identificasse. Eu estava desmoralizado. Quer dizer, ao contrário, quando eles fizeram isso aqui, eu fiz questão de fazer perícia no meu medidor. Porque eu, como estou presidindo a CPI, eu tenho que também dar o meu testemunho. Agora, o pior, eles tiraram sem me notificar, eles retiraram sem a presença de ninguém. É assim que eles fazem. Correto? Imagina, se fizeram comigo presidente da CPI, no momento da CPI, imagina o que faz com as pessoas. E pensando em tudo isso, deputado, não seria melhor, se há essa possibilidade de a energia voltar a ser estatal? Voltar a estar sobre o controle do Estado? Porque quando a gente fala em privatização, é para pensar que iria melhorar a qualidade do serviço, tornar mais barato o serviço, e a gente viu que não aconteceu. E a gente tem hoje um monopólio de uma empresa, né? Olha, Que fez esse caso Érica, que a gente está vivendo. O curioso, que é bom que a gente está batendo esse papo aqui, e os internautas, eu sei que não é todo mundo que tem uma formação ideológica como a minha. Eu sou professor graduado em filosofia, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, as pessoas sabem, mas de repente as pessoas ligadas a outra ideologia política pode até dizer, pô, mas o Sinésio ele defende a estatização do... O Estado tem que ser o Estado grande, não tem que privatizar tal. Se você acompanhar um exemplo, deputados que têm uma visão de direita, de extrema direita, eles mesmos sobem a tribuna hoje e dizem o seguinte, eu defendo a privatização, mas esta aí não deveria acontecer, porque ela está lesando as pessoas. Então, eu quero te dizer que essa CPI, essa privatização, ela atinge pessoas que têm uma formação ideológica de direita, de esquerda, de centro, de extrema esquerda, de extrema direita, porque as pessoas estão dizendo, pô, uma empresa que tem um monopólio, deixou de ser estatal, mas continua sendo monopólio de donos, então, que só visam lucro, que cortaram a minha energia na pandemia. E é uma necessidade básica. Temos a maior tarifa, o maior quilowatt-hora cobrada do Brasil. Corta a energia sem notificação, né? Ou seja, falta energia, queda de energia, árvores caindo sem fazer manutenção. Quer dizer que essa empresa que eu não tenho para onde bater, que porta eu devo bater? Então, quando as pessoas falam assim, vai acabar em pizza, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho aquela filosofia do beija-flor. A floresta pegando fogo, e o beija-flor ia lá no rio, com seu biquinho, pegava uma gotinha d'água e ia para tentar apagar o incêndio. E o elefante com a tromba imensa, criticando aquele papel do beija-flor. E o elefante vira para o beija-flor e diz, escuta, você está percebendo que seu trabalho é inútil? Você não vai conseguir apagar o incêndio da floresta com essa sua gotinha de água que você traz no seu bico? Aí o beija-flor respondeu, ao invés de você me criticar, você com essa sua tromba, que cabe milhares e milhares de gotas que eu levo no meu bico, se você me ajudasse a apagar o incêndio, eu te garanto que nós iríamos debelar esse incêndio da floresta. Então, isso eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que às vezes diz que não vai dar em nada, é pessimista, sabe como é que é? As pessoas que não acreditam. Eu vejo que a sociedade ela é diferente hoje por conta que ela sempre se insurgiu com as injustiças. Por que as mulheres hoje, Érica, ocupam espaço
o direito ao voto. As mulheres hoje, que elas não aceitam o abuso, elas sabem que elas podem ocupar os espaços na sociedade. Por que o negro, o indígena, sempre está reivindicando os seus direitos? Continua o pobre, na luta, como eu, mas a gente professor, né? Verdade? Que a gente ousa ser diferente. Então, eu digo o seguinte, que é o momento da gente se rebelar mesmo, tá? E, às vezes, quando as pessoas dizem assim, está fazendo o jogo. Essas pessoas que pensam assim, estão fazendo o jogo mesmo. De 950 mil clientes, ou estão fazendo o jogo dessa diretoria aí, que quer exatamente dizer isso. Essa CPI não vai dar em nada, não sei o quê. Vamos deixar do jeito que está. Ou seja, a população está revoltada. É muito perigoso as pessoas descrentes. Porque quem está com a descrença é porque não acredita na educação cidadã, não acredita na Constituição, não acredita na justiça. Mas também a Então, gente vê que, historicamente, a gente vai passando por situações que a gente imagina ter justiça e não tem justiça, né, deputado? Agora, para a gente já ir finalizando nossa entrevista, que está muito boa, você quer saber um pouco mais, acesse as nossas matérias exclusivas sobre a CPI e acompanhe o trabalho do deputado Sinésio. Mas eu não posso deixar de citar as movimentações dos bastidores da política. A gente está falando de eleição 2022, a gente está falando agora de algumas prospecções, né, de pré-campanha. Se o senhor vai vir aí novamente para concorrer a esse pleito como deputado estadual. Tem uma pergunta aqui do Anderson Martins, ele que é chefe de redação do portal O Poder, está acompanhando a gente aí, ó. Um beijo para todo mundo do Poder. E ele falou assim, no comando da CPI, o deputado deixou mais de lado a pauta do potássio, né, da Silvinita. Ele perguntou aqui. Ao contrário, me dá aqui. Anderson, eu vou te dar uma notícia bacana, me dá aqui o meu celular. Tem essa pergunta e ainda olha tem... Aqui, Anderson, eu vou mostrar agora para você, Anderson. Bacana essa tua pergunta aqui. Eu vou mostrar para você aqui que eu recebi do governo canadense no domingo, na quinta-feira, com essa guerra na Ucrânia, correto? Essa guerra na Ucrânia, ela na verdade fez com que as pessoas soubessem onde ficava a Ucrânia, a Bielorrússia, a Rússia, que é exatamente o país, né, os países que vendem o fertilizante para cá. E aqui, olha, eu recebi o convite do governo canadense, o governo brasileiro, está aqui para um encontro lá no Canadá, que eu já fui 5 vezes, em Ottawa, né, para discutir em reconhecimento, aqui, ó, que seria no dia 13, agora que passou, em reconhecimento da gravidade dos eventos geopolíticos e seus impactos na cadeia de suprimento agrícola. Desejamos demonstrar nosso apoio ao crescimento sustentável do setor no país, assim como a prosperidade de toda a sociedade brasileira. E aqui estaria presente eu, o convite que recebi, e também a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ministra Terezinha Cristina Corrêa, juntamente com o governo canadense e o governo brasileiro. Então, você observa que eu não deixei, até porque eu deixei de ir nessa reunião, esse grande evento do Canadá, por conta da CPI que eu estava lá em Taquatiara. Agora, digo a você, meu amigo Anderson, vamos bater um papo que eu tenho mais notícias para dar. Mas também vem aqui para poder falar também sobre essa outra pauta. Porque, olha, essa guerra, eu vejo que a guerra na Hungria, aliás, essa guerra que está acontecendo lá, não é mais por petróleo, que lá não é área de petróleo. Lá é para a produção de fertilizantes, ou seja, estamos guerreando agora por alimentos. E o Brasil ainda vai sofrer muito, sabe por quê? Porque hoje temos aqui em Altaz, tem em Nova Olinda, essa região que eu sempre falei da Silvinita, que é o minério do potássio, e o Brasil precisou se alertar com uma guerra com a Rússia para perceber que nós somos dependentes. E não existe produção de alimentos. Olha aqui, no caso que eu fui convidado aqui há pouco, para vir aqui, e o Anderson pode vir aqui, né? Comer um feijão com jabá, na verdade com ovo, aqui no Convergente. Não teria o feijão e o jabá sem o potássio, que hoje o Brasil importa.
94% da Rússia, da Bielorrússia, né? De toda aquela região. Entendi. E com a guerra, com a Ucrânia, né? Aquela região, todas ali, e nós estamos numa situação crítica, porque somos grandes produtores de milho, de soja, de feijão, de arroz, de grãos. O milho e a soja é ligado à produção de ração animal. Somos grandes produtores de ovos e de carne animal. Vamos Como agendar. como é que nós vamos ter produção de carne e de grãos se não temos o fertilizante? Vamos agendar a isso entrevista isso para a gente falar sobre isso e falar sobre essa situação do potássio. E eu digo, né? e por quê? Porque alguém falou sobre, tu está falando sobre a eleição, eu quero dizer que eu nunca fiz 28 anos de mandato, eu nunca apresentei um pedido de CPI. Então, CPI nunca foi meu objeto político de campanha. Surgiu, depois da pandemia, a necessidade de buscarmos a justiça às pessoas. Então, mesmo porque o senhor faz parte da comissão, né? E a comissão tem que a minha responder por isso. comissão preside a Comissão de Mineração, Gás e Energia. Mas a eleição está vindo aí, eu vejo que o meu partido, né? Aí vamos falar que eu vi a sua foto lá ao lado do presidente Lula, que esteve aqui em Manaus rapidamente, mas que conseguiu fazer uma mobilização muito grande, né? E aí o senhor estava do lado, bateu aí com a mão do coração, e o senador Omar Aziz do outro. Fale um pouco aí o que está acontecendo, quais são as alianças, como é que vai ter federação, é muita coisa. Por exemplo, o presidente Lula, ele é tratado, e quem goste ou não dele, ele em toda a parte que vai, né, na Alemanha, em toda a Europa ali, agora que estava vindo do México, tratado como um estadista, como presidente, né, com as honras, que é assim que acontece. Os ex-presidentes dos Estados Unidos, Hélio, são considerados como presidentes. Aqui parece que a gente coloca como rejeito. Então, o Lula é o primeiro ex-presidente, eu coloco também o Fernando Henrique, que também tem esse tratamento fora, né, o do Temer país, também, né? Eu digo que é tratado assim como estadista, né? Então, o Lula estava vindo uma viagem do México, né, um encontro com o presidente do México, e deu uma parada técnica aqui de abastecimento. Eu vi, estratégica. Manaus, né? E aí reuniu, tinham vários políticos, várias pessoas, e eu fui convidado pelo presidente Lula, né? Porque eu sou presidente do partido, que ele faz parte do PT, e foi uma conversa muito bacana. Ele deixou de fazer por conta daquela prisão absurda que ele passou, e que ele suspendeu, na verdade, não contra a vontade dele, a vinda dele aqui no Amazonas. Agora assumiu o compromisso de vir agora em breve, abril, maio, para fazer uma visita. Então, abril, eu acho que já está aparecendo de novo por aqui. Eu creio que vai, sim. Mas ele, fisicamente, agora, quando na passagem dele no governo, é só você olhar a ponte sobre o Rio Negro, é só você olhar a Arena da Amazônia, você olhar ali o estudante do ProUni, do FIES, você olhar ali o Conjunto Cidadão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, né? É só você ir na colônia Antônio Aleixo ver o Conjunto Habitacional Ranceniano, é só você ir ali na novo sistema de adutora de captação de água, ali na Zona Leste, que só tínhamos um, que era aqui na Ponte do Ismael. Você vê o abastecimento de água na Zona Norte e Leste, foi exatamente o PROAMA, que foi no governo Lula. Ou seja, se você for pelo interior, você vê o programa Luz para Todos, né, que hoje, por conta do abandono, o descaso, fruto de uma CPI, não é do programa, foi quando da privatização, o crime que eles estão fazendo com o cidadão, que hoje tinha uma agroindústria que estava produzindo alimentos no interior, que estava condicionando o seu pescado, hoje estão voltando a comer peixe salmourado, salgado, porque não tem energia de qualidade, entendeu? Então, eu digo que o governo Lula, você vê em vários cantos, né, a atuação dele. Então, eu vejo que veio quando o presidente 13 vezes aqui, e todas as 13 vezes trazendo notícia, trazendo novidade. E a frente... Prorrogação da Zona Franca de Manaus, prorrogou a Zona Franca, né? Ele, a Dilma, por mais de 50 anos, e o atual presidente simplesmente quis acabar retirando 15% de IPI, né? Ou seja, até agora prometeu de voltar, ou seja, eu tiro e depois eu devolvo, tá certo? Ou seja, para pressionar politicamente, eu acho, a liderança, ou chantagear sei lá quem. Mas eu digo o seguinte, o Lula, o povo tem saudade, não só se tem aqui do Amazonas, mas do Brasil todo. Por isso que ele é querido
e será bem-vindo em breve. E à frente do PT, como é que está essa discussão? Vai ter coligação? Não é coligação, o nome é federação. Vocês vão apoiar quem para o governo? Vai ter nome para governo? Ou aqui vai ser, no Amazonas vai ter o apoio para deputado estadual e federal, como ele também falou, né? Olha, agora acabou essa história da coligação. Coligação que valia somente até o resultado da eleição. Depois cada um cuidava do seu. Agora a federação é 4 anos de casamento. Federação é grudado durante os 4 anos, né? Então tem controle. Casamento. Eu creio que é um casamento, uma união estável. União estável. É a união estável de 4 anos. Vai dar muita treta essas uniões estáveis, né? Já começou a dar. Já, porque antes a gente não tinha tanta movimento como está tendo agora, inclusive por conta da federação. A gente teria esse movimento mais perto da convenção. Sabe o que eu acho engraçado? E o negócio tá... o que eu acho engraçado, como você fala de treta, né? Eu digo o seguinte, tem gente que está dizendo, será se eu vou aguentar um dia depois da eleição? Quem vai sobreviver? Será se eu vou dividir a cama mais um dia? Então eu sei que a turma está... Eu estou tranquilo, nunca mudei de partido. Você está tranquilo? Eu estou acostumado com meus companheiros. A gente briga pelo bem coletivo, né? A gente está ali se arengando, mas a gente sabe muito bem que a gente está independente das tendências que o PT tem interno. Mas no final a gente diz o seguinte, nós queremos o melhor para o povo. Então, está tranquilo nesse sentido, né? Agora, muitos aí que eu vejo ali pela Assembleia, barata voa para tudo quanto é canto. Para onde é que eu vou? Será se vai dar certo? Não sei o quê. Ou seja, estão procurando igual, como é que se diz? Danças, né? Que procuram Dança das cadeiras, casal, né? Dança das cadeiras. Então, um negócio muito interessante. Então, eu quero dizer, a federação, o PT, essa eleição, como o PT é um partido nacional, ela define em nível nacional. E lá em cima, o PT já decidiu. Vai ser PV, Partido Verde, o PCdoB, eu vou colocar o partido aqui, e o PT. Né? São 3 partidos. O PSB... Não fechou com o PSOL? Não fechou, não. Só o PSOL está noutra federação. Então, esses 3 partidos aqui. Né? Então, esses 3 partidos estarão agora esperando quem sai, quem entra desses partidos. Alguns deputados que estão aqui, o PV tem 2 deputados, né? O Carlinho Bessa, deputado Roberto Cidade, presidente da Assembleia. E cargo majoritário, né? Para governo? Né? Tem o nome de alguém? Vocês estão pensando em alguém? Dá esse furo aí para gente. Não, primeiro, nós já definimos alguns cenários. O PT já decidiu. É o Lula, sim, presidente. Os estados será numa discussão nacional, correto? Com a direção nacional, com a direção estadual, para verificar como a federação vai se portar. Um exemplo, se essa federação aqui, se tem candidatos a governo dentro desses partidos, a definição de ter candidato próprio, da federação, que não é mais do PT, não é do PCdoB, não é do PV, né? É da federação. Se é da federação, então, tem uma legislação hoje aqui que nós precisamos aguardar o desfecho. O que temos aqui. E eu, como presidente estadual do partido, tenho obediência ao nosso presidente Lula, que no momento certo, ele vai nos chamar para dizer, olha, o caminho é esse aqui. Candidato a governo, que vocês quiserem ter candidato, se não quiser ter candidato, deixa livre a militância. Candidato ao Senado já tem, na verdade, uma definição já colocada de forma pública aqui pelo presidente Lula, que é o apoio ao senador Maraziz. E ele também, por sua vez, já se manifestou por várias vezes, sim, independente do partido dele, que é o PSD, tendo candidato a presidente, ele já disse aí que o candidato dele é o Lula. Nessa federação de PV, PCdoB e PT, tem alguém que está namorando que ainda pode entrar aí? Ou foi fechado isso daí? Porque a gente sabe que ainda tem muito chão, né? Eu creio que dificilmente vai ter outro partido aqui, correto? Eu vejo muito impossível hoje outros partidos se juntarem, porque o PSOL e outros já buscaram outros caminhos, né? O PSB é um partido nacional também forte, consolidado, né? Que agora o que fatalmente terá outras federações em apoio à candidatura do Lula. Entendi. Um exemplo, o PSB já deixou claro, não vai participar da federação, porque tem interesse em alguns estados que conflitam com o interesse do PT, do PCdoB,
e do PV. Então, Entendi. mas em nível nacional não terá candidato a presidente e apoiará o companheiro Lula com outros partidos já definiram. Isso aí como é que se diz? A dança das cadeiras, que só está começando agora, é algo novo, né? Federação, os políticos, inclusive, percebem. Dou aqui como exemplo aqui, antes, são 24 deputados estaduais, certo? Sim. Como é que era antes? Era 24 mais 50% dessas vagas. Seria 24 mais 12, chegando em torno de 36 pré-candidatos a deputado estadual por partido. Aqui no caso, aqui seria 36 vezes 3, tá certo? Então você imagina 3 vezes 6, 18, 3 vezes 3, 9, 10, seria 108 candidatos. Agora, na federação, como é que acontece? São 3, pode ser 3, 4 ou 5, 10 partidos. São 24 cadeiras, são 24 vagas, só mais uma vaga. Ou seja, 25 pré-candidatos a deputado estadual. De 108 para 25. Ou seja, vai ter praticamente pouquíssimos candidatos com a federação. Entendi. Entendeu? Então, às vezes tem candidatos que tinha 10, 5 votos, 20 votos, 30 votos. Essas pessoas não vão... E só pelaquela foto a gente vê como é que está realmente a aliança de vocês, o apoio, né? Que ficou muito claro do presidente Lula para a sua possível pré-candidatura. Um exemplo, deputado federal, são 8 vagas aqui no Amazonas, né? Mais um. Ou seja, só vai ter do PV, do PCdoB, do PT, somente 9 candidatos a deputados federais. E aí, no nosso caso, no PT, vai ter Não, digo 9. o José. Pois é, vai entrar o José Ricardo aqui também, né? Não, para dividir. Da legenda. 9 vagas só. Aí, José Ricardo, Vanessa e tal. Aí fica 3 do PV, 3 do PCdoB e 3 do PT. Nem tanto assim. É um pouco mais do PT, 4, por 4. do tamanho, né? Ainda tem 4, isso, né? 2 aqui, 3 aqui, vai para dar... Que é o coeficiente. Tem dar. muito chão. A gente vai ter um outro momento, uma outra entrevista, mas eu gostaria que a gente finalizasse. Se o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores sobre o seu papel à frente da CPI da energia, né? E as pessoas estão aguardando e a gente vai acompanhando aqui. Olha, eu queria colocar o WhatsApp, né? Que é o 984-668350. 984-668350. É o WhatsApp. E aqui, olha, o WhatsApp tem o QR Code, né? Aqui tem para você ficar ligado e acompanhar a Comissão Parlamentar de Inquérito. E convido a turma de Tefé, né? Que estaremos no dia 17 lá em Tefé. E depois de Tefé, estaremos indo para dia 24 em Manicoré, dia 25 de março em Novo Aripuanã. Já fomos em Barcelos, Tabatinga, Parintins, Maués e Itacoatiara. Então não deu para fazer os 61 municípios, porque chegaria dezembro e não dava para terminar. E tem que finalizar mesmo, porque ainda tem eleição nesse ano. Eu mando um abraço aqui para a França, ela disse parabéns, deputado Sinésio, pela luta em prol do povo. A Alessandra parabeniza, a França, Dizionete também, sempre pautando em temas importantes. Portal Convergente sempre com pautas e temas esclarecedores. Obrigada. A Carol, a gente tem a Deral aqui, valeu, nobre deputado, muita gente participando, a gente já está com mais de 277 pessoas ao vivo com a gente e até agora acompanhando nossa live. Então, um beijo para vocês e fica aí aguardando nossas próximas entrevistas, porque a gente tem muito chão nesse ano de 2022. E aqui vai também para você um coraçãozinho.